O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 11, livro 2, dos três reinos, os animais e o homem, da pergunta 592 até a pergunta 603, a primeira parte. Os animais e o homem. 592. Pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais. Parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes. Alguns animais mostram sobre esse aspecto uma notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Conseguimos saber onde termina o animal e onde começa o homem? Alguns animais matam por instinto para sobreviver. Entre os homens, uns podem liquidar uns aos outros simplesmente por um desentendimento. Então, por exemplo, por uma raiva, um pode matar ao próximo. Querem alguns pensadores que o homem seja um animal e outros que o animal seja o homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte da criação, que desce muito baixo algumas vezes quando faz mal ao seu próximo e que pode também elevar-se muito alto e quando segue o caminho do nosso Cristo. Pelo físico é como os animais e bem menos dotado do que muitos desses. Então, é só compararmos o homem com um gorila. A força de um gorila é bem maior, a força de um elefante é muito maior. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação das suas necessidades, para a sua conservação. Então, o homem, com sua inteligência, com suas habilidades, ele consegue desenvolver, por exemplo, objetos que melhoram a sua vivência aqui na Terra. Por exemplo, se está muito quente e ele criou o ar-condicionado, para ele é muito bom. Por exemplo, se ele cria uma vacina para se prevenir de uma doença, ou se ele cria, por exemplo, casas como criamos, no decorrer do nosso comportamento aí da evolução da Terra, onde podemos nos abrigar da chuva, do frio. A natureza, o seu corpo, se destrói com os dos animais. Então, igualmente como dos animais, o homem também se deteriora. Mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre, só ele tem o livre-arbítrio, só o homem tem o livre-arbítrio. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus, quer dizer, ele acredita num Deus, no futuro, e como andar nesse caminho, como desenvolver esse caminho, Já os animais não têm essa possibilidade, não têm essa inteligência como o do homem. Na pergunta 593, poder-se-á dizer que os animais só trabalham por instinto? É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Os animais têm, além disso, uma inteligência, porém uma inteligência limitada. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam a vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as suas circunstâncias. Haja visto os pássaros, que, por exemplo, quando é inverno num determinado país, voam para outro país onde não é inverno, voam para o verão daquele país. Então, eles fazem atos combinados, voam todos juntos. No caso dos chimpanzés, eles quebram objetos com as pedras e, de repente, alguns também usam gravetos como talheres. Então, são atos combinados que uns imitam aos outros e um passa de aprendizado para o próximo. 594. Tem os animais alguma linguagem? Eles conseguem se comunicar como a gente? Com os seres humanos? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não, Porém, de se comunicarem entre si, entre os próprios animais daquela raça, sim. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imagineis.
mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então, eles têm uma limitação na sua inteligência, têm o seu instinto e têm a sua linguagem. Então, eles conseguem se comunicar entre si. 594a. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses não usam nenhuma linguagem? Compreende-se por outros meios, né? Para vos comunicares reciprocamente, vós, outros homens, só dispondes da palavra, e os mudos, por exemplo, né? O exemplo da linguagem dos sinais. Os animais, estando dotados de uma vida de relação, possuem meios de se prevenirem, né? E de se exprimirem as sensações que experimentam entre uns e outros. Por exemplo, os peixes dentro do aquário se comunicam entre si. Pensais que os peixes não se entendem entre si? 595. Os animais gozam de livre-arbítrio para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supomos, né? Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimos inferiores ao homem, né? Não tem mesmo os deveres que o homem. Ele possui liberdade restrita aos atos da vida material. Então, os animais têm fome, então eles têm uma inteligência de procurar a caça, a comida, né? Tem frio, eles vão procurar algo para se aquecer, né? Tem sede, vão procurar algo para beber. Já o homem tem a liberdade de criar, de inventar, desenvolver. Então, ambos são diferentes. 596. De onde procede a aptidão de que certos animais de imitar a linguagem do homem, e porque essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco. Por exemplo, cuja conformação, né, o macaco, a conformação apresenta mais analogia, né, com a humana. A analogia dos macacos e do homem é muito parecida. Então, por que os macacos não falam? E as aves, por exemplo, os papagaios e as araras falam? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, por exemplo, das araras, dos papagaios, reforçada pelo instinto de imitação. Então, são duas coisas distintas aí que vão fazer com que ele fale. Já o macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. 597. Os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação? Haverá neles algum princípio independente da matéria, né? Algo mais além da matéria física ali nos animais? A resposta é e que sobrevive ao corpo. Então, quer dizer, algo mais que sobrevive ao corpo material do animal. 597A. Será que então esse princípio, uma alma semelhante à do homem, seria então comparável à alma do homem? É também uma alma, se quiseres, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. Quer dizer, pode se chamar de alma, mas não é uma alma igual à do homem. É, porém, inferior à do homem. E aqui existe até uma explicação. Há entre a alma dos animais e do homem a distância equivalente, a que medeia entre a alma do homem e Deus. Então imaginemos como é difícil para o homem entender Deus e perceber a distância que estamos de Deus e dos animais quanto a nós, né? 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então é diferente dos homens. Os homens desencarnados vão para o mundo dos errantes. Os animaizinhos não têm um mundo errante, né? Ele não pensa, ele não tem uma individualidade, não tem a consciência do seu eu ali. A alma dos animais é dotado a escolher a espécie de animal em que encarne. Então, por exemplo, o cachorrinho pode escolher, depois que desencarnou,
ser um elefante, ou ser uma vaquinha, ou ao contrário, né? Um elefante pode escolher depois nascer uma girafa? A resposta é não, pois lhe desfalta o quê? O livre-arbítrio, né? Os animais não têm esse livre-arbítrio, tem o instinto, a inteligência limitada, existe uma alma que sobrevive ao corpo, que tem a sua individualidade, né? Como dissemos no slide anterior, mas ele não tem um livre-arbítrio como o homem de tomar decisões, de saber sobre o futuro, saber sobre Deus. 600. Sobrevive ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, né, depois da morte, num estado de erraticidade como do homem. Então o homem vai para o mundo errante, está na erraticidade quando desencarna. Os animaizinhos também. Fica uma espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Então é uma espécie de erraticidade, mas não está unida ao corpo ali, mas não é um espírito errante como o homem, né? São diferentes situações que devemos entender bem. O homem pode, no mundo dos espíritos, estudar, pensar em Deus, pensar em seu progresso, ver planejamentos de reencarnação. Os animaizinhos não têm essa possibilidade, né? O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, né? Tem o seu livre-arbítrio. E uma idêntica faculdade não dispõe os animais, não é possível os animais terem essa desenvoltura que o homem tem no mundo dos errantes, né? Nem no mundo físico. Do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, que incumbe a essa tarefa e que, utilizando quase sempre imediatamente. Então, existem espíritos que são responsáveis pelo planejamento, reencarne desses animais, das espécies, pela conservação, né? E os animais não conseguiriam fazer isso, pensar isso, e separadamente se individualizar e reencarnar. Olha, agora eu quero ser um gato e não mais um cachorro, né? Não é lhe dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, inclusive. Pergunta 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Então, nos mundos superiores, os mundos perfeitos e ditosos, aí os animais são mais desenvolvidos, né? São sempre, porém, inferiores ao homem, que lhes acham submetidos, quer dizer, se submetem ao homem, tendo neles os homens, né? O homem servidores inteligentes. Então, os animais mais inteligentes, mais desenvolvidos, então eles servem ao homem, né? Não há nisso nada de extraordinário. Tomemos os nossos animais inteligentes, né? O cão, o elefante, o cavalo. Imaginemos-los, né, dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Aqui os animais, por exemplo, o cachorro, já buscam objetos. Se você treinar, o cavalo também, ele pode saltar, ele pode correr, ele pode ser treinado, os elefantes também treinados para a carga, né? Os cachorros também treinados para a carga. Imagine então nos mundos melhores, nos mundos melhorados, onde os animais são melhorados, onde os animais são mais perfeitos, têm um grau de inteligência maior, têm uma certa conformidade e habilidade para que executem trabalhos para o homem, né? Na pergunta 602, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Então o homem, pelo ato do livre-arbítrio e da vontade, ele consegue dar um passo à frente, seguir, estudar o Evangelho, né? Ou não, seguir o caminho do mal. Já em contrapartida, o animal não tem essa possibilidade, pelas forças das coisas é a resposta. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Então os animais não estão sujeitos à expiação como o homem, passa pelas suas expiações, pelas suas provações, né? Na 603, nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus?
A resposta é não. Para eles, o homem é um Deus, né? Como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Com isso, nós terminamos essa primeira parte, né, do capítulo Os Animais e o Homem, da pergunta 692 até a 693.